Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos da Vila. Boa tarde aos irmãos de outras igrejas locais, amigos, familiares, colegas, todos que estão conosco para mais uma edição do Pão das Três. Hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021. São 15 horas. Bem-vindos. Todos são igualmente bem-vindos em nome de Jesus. Vamos passar esta hora juntos, compartilhando do alimento espiritual, a palavra de Deus, com o objetivo de glorificar a Deus, da nossa edificação espiritual, nosso fortalecimento, a fé nutrida, fortalecida na palavra. Pão das Três é o nosso encontro de todas as tardes, realizado pela Igreja Batista em Vila das Belezas, através do seu ministério pastoral colegiado. Pastor Israel Melo, pastor Júnior Martins, pastor Márcio Sarrafi. Graças a Deus por esta tarde. Nós vamos orar, dedicando a Deus este tempo, pedindo a bênção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos orar juntos? Nosso Deus, que prazer temos diante do Senhor em cultuar-te, em proclamar a tua palavra, em ouvir a voz do Espírito. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor aceite em teu trono de graça este culto. Nossos corações abertos, dispostos diante de ti. Pedimos que haja edificação espiritual a todos quantos deste culto participam. Te louvamos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, reunida para te cultuar. Te louvamos pelos irmãos de outras igrejas e pelos amigos e familiares, colegas que estão conosco. Todos que participam deste Pão das Três, estamos juntos na presença do Senhor para te glorificar, para te exaltar e para te ouvir. Abençoa-nos, que o Espírito Santo nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico muito bonito. Hoje nós vamos falar sobre andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, de 16 a 18, andai no Espírito. E pensando no texto, pensando no tema da mensagem de hoje, nós vamos cantar Deixe que o Espírito de Deus toque no profundo de teu coração. Cabe a nós deixar, permitir, desejar que o Espírito opere em nossos corações. Pensando nisto, vamos cantar este cântico juntos? Deixe que o Espírito de Deus. Deixe que o Espírito de Deus toque no profundo de teu coração e que ele possa transmitir tudo aquilo que eu não pude te dizer. A vida lá fora vamos esquecer. Só pensar em Cristo, sentir seu poder.
nesse espírito de paz, vamos nos unir uma vez mais, para deixar o amor viver. Vamos voar nas asas da consagração, nos unir em oração, amar a Deus e flutuar nas ondas fortes do perdão, em perfeita comunhão, amar a Deus. E nesse espírito de paz, vamos esquecer o que ficou para trás. E eis que tudo se faz novo, então vamos nos unir e dar as mãos, para deixar o amor viver. Vamos voar nas asas da consagração, nos unir em oração, amar a Deus e flutuar nas ondas fortes do perdão, em perfeita comunhão, amar a Deus. Vamos voar nas asas da consagração, nos unir em oração, amar a Deus e flutuar nas ondas fortes do perdão, em perfeita comunhão, amar a Deus. Deixe que o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito que recebemos quando cremos em Cristo Jesus, permita, deseje que o Espírito domine nossas vidas, que o Espírito opere em nossos corações. Nós prosseguimos aí com a nossa jornada em Gálatas, capítulo 5. Estamos trabalhando há um bom tempo nesta carta. Esperamos chegar até o seu final, lá no capítulo 6. E hoje, uma porção a mais, aí, um pouco mais, da palavra de Deus, desta carta para nós. Separamos 3 versículos, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Gálatas, capítulo 5, de 16 a 18. Vamos ler? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Amém. Andar em espírito, ou no espírito, ou pelo espírito. As preposições aqui são cabíveis. O Espírito, é claro, o Espírito Santo que nos foi dado.
quando cremos em Cristo Jesus. Todo crente em Cristo Jesus tem o Espírito Santo habitando no coração. Temos o Espírito Santo da promessa, não por mérito algum de nossa parte, não por alguma habilidade inata, não por algum ritual específico de ordem religiosa. Não. O Espírito Santo vem pela promessa. A promessa de que todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. Temos o Espírito, recebemos o Espírito, porque cremos em Cristo, andemos no Espírito. Percebam que há uma diferença em ter o Espírito e andar no Espírito. Me parece que o teor da passagem e o contexto dos outros textos de Gálatas mesmo, me parece que há aqui uma ideia contida de que andar no Espírito é o passo decisivo, permanente, que todos nós, crentes em Cristo Jesus, que já recebemos o Espírito pela fé em Cristo, é o passo decisivo que todos nós temos de dar. E este passo é permanente, é um andar contínuo, uma caminhada permanente, decisiva e contínua no Espírito. O Espírito Santo nos foi enviado para nos guiar. Em que direção? Para onde? Para onde o Espírito nos guia? Para Cristo Jesus. O Espírito trabalha, opera para nos guiar a Cristo Jesus. Isso tem a ver com a qualidade da nossa fé, com a compreensão que nós temos do ensino de Cristo, com a apreensão, aplicação e pregação do Evangelho. Este é o trabalhar do Espírito nos guiando a Cristo, nos direcionando para a pessoa de Cristo Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Olhe como nós temos uma operação dinâmica do Espírito nos levando a confessar que Jesus é o Senhor. Ninguém pode fazê-lo genuinamente, verdadeiramente, senão pelo Espírito Santo. Então, o crente só é crente em Cristo pela operação do Espírito Santo. O que decorre disso? O que se depreende disso? Andar no Espírito. Portanto, andar no Espírito é seguir a Cristo. Obedecer a Cristo é andar no Espírito. Ouvir o Evangelho de Cristo é andar no Espírito. Aplicar todo o ensino de Cristo, todo o Evangelho, em nosso viver diário, é andar no Espírito. Não é possível andar no Espírito sem seguir a Cristo. Não se segue a Cristo sem andar no Espírito. Então, é importante que nós compreendamos a diferença, embora estejamos falando do mesmo Espírito, de receber o Espírito e andar no Espírito. Quem anda em Espírito segue a Cristo e glorifica o Deus Pai.
Olha a trindade presente. Quem anda em espírito segue a Cristo e glorifica o Pai. É possível alguma pessoa da trindade trabalhar a revelia da outra? É possível priorizarmos alguma pessoa da trindade em detrimento da outra? A palavra de Deus não permite uma coisa dessa. Nós que amamos a Deus, seguimos a Cristo e andamos no Espírito. Então, percebam como as coisas estão ligadas. Andar no Espírito é seguir a Cristo e é glorificar a Deus Pai. Vamos para o nosso primeiro versículo de hoje, o versículo 16 de Gálatas, capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, ou no espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência tem a ver com desejo, com a cobiça. Os desejos, portanto, da natureza humana. Carne, aqui, significa, como em boa parte do Novo Testamento, significa a velha natureza pecaminosa do homem, a antiga natureza. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aquela natureza nos governava, ditava o rumo da nossa vida. Então, concupiscência da carne tem a ver com os desejos da natureza humana, que é oposta a Deus. É bom frisarmos isso. A natureza humana é contrária a Deus por causa dos nossos pecados. E Deus não tem nada a ver com os nossos pecados. Pelo contrário, ele tem repulsa. Deus odeia o pecado. O ser humano, nós, portanto, temos inclinação natural. E a palavra natural aqui precisa ser bem observada. Natural tem a ver com natureza, tem a ver com a nossa aptidão inerente, inata, para o que Deus reprova. O ser humano é hábil em fazer o que Deus reprova. Daí a importância de andarmos no Espírito. Este versículo 16, ao mesmo tempo que ele tem aqui o imperativo, andai no Espírito, ele nos traz um consolo e um vigor extraordinário por causa da sua verdade. Quem anda no Espírito tem reais condições de rejeitar a cobiça, os desejos da carne, da velha natureza humana. Olha a importância, então, de andar no Espírito. Andar no Espírito é o modo que Deus estabeleceu para nós lutarmos contra a carne, ou rejeitarmos, refutarmos os desejos carnais, que são, insisto, opostos a Deus. Ao nos submetermos ao domínio do Espírito Santo, abrimos mão dos desejos que nos são naturais e nocivos. Nós não vamos entrar em detalhes, porque o texto o fará mais para frente, não hoje. O capítulo 5, extraordinário, ele vai destrinchar as obras da carne e o fruto do Espírito.
Então nós não temos tempo e não é a nossa proposta hoje trabalhar com os detalhes, mas estabelecer aqui uma conceituação. Obras da carne, vontade do espírito, opostas entre si. Os desejos da carne não são nocivos, ao mesmo tempo que não são naturais. Então, ao invés de darmos vazão à concupiscência da carne, ou seja, a cobiça de ordem material, sexual, a cobiça pelo poder, qualquer tipo de cobiça, ao invés de darmos vazão às concupiscências da carne, passamos a ter o desejo do Espírito. Então, andar no Espírito é desejar o que o Espírito Santo deseja. É ansiar pelo anseio do Espírito. É ter vontade do que o Espírito tem vontade. Vejam que nós, humanamente falando, passamos a repelir, renegar a nossa vontade natural. E o que o Espírito deseja? Qual é o desejo do Espírito Santo? Quem anda no Espírito deve saber. Aqueles que buscam andar no Espírito conhecem o desejo do Espírito Santo, que não é nosso, é do Espírito, que não tem a ver com a nossa velha natureza, mas tem a ver com o próprio Deus. O desejo do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Então, quem glorifica a Cristo faz o que o Espírito Santo deseja? Sim. Cumpre a vontade do Espírito? Sim. Se submete ao desejo e domínio do Espírito? Sim. Glorificar a Cristo, ou seja, o desejo do Espírito Santo, não nos é natural, mas sobrenatural. Por isso é do Espírito. Por isso é do Espírito Santo. Não é da natureza humana glorificar a Cristo, mas é do Espírito Santo o seu desejo. Então estamos falando de algo sobrenatural, não nos é natural. Portanto, repelir os desejos da natureza humana que nos são nocivos e opostos a Deus é sim possível pelo Espírito. E só pelo Espírito. Quem anda no Espírito Santo pode, pelo Espírito, reprimir, solapar, rejeitar os desejos da carne, a concupiscência da carne, a cobiça da natureza humana. Sobrenatural, é isso mesmo. Milagre? Milagre. É o imponderável? É o imponderável. É o absurdo de Deus? É o absurdo de Deus. Vamos para o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Lembram-se do significado carne? Muito bem. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Me parece que há três sujeitos aqui neste versículo. A velha natureza humana é um sujeito, o Espírito Santo, outro sujeito, e o ser humano, outro sujeito. Nós somos o campo de batalha. Olha que coisa interessante. O crente
em Cristo Jesus é o campo de batalha. A pessoa como um todo, mente, coração, intelecto, vontade, o corpo, a pessoa humana é o campo de batalha. Em nós habita o Espírito Santo. Em nós reside a velha natureza humana. Em nós a violenta e permanente batalha. De um lado, o Espírito Santo. De outro, a nossa inclinação natural para o mal. E o que está em jogo é o nosso coração. É bom que se diga que tal luta entre o Espírito Santo e a carne, em nenhuma hipótese coloca o Espírito Santo em pé de igualdade com ninguém, com quem quer que seja, ou com qualquer coisa. Afinal, o Espírito Santo é Deus, ele é incomparável, inigualável, ele é único, ele é totalmente outro. Então é bom a gente tomar cuidado aqui, porque o fato de o Espírito Santo lutar contra a carne não o coloca em pé de igualdade nem com a carne, nem com ninguém. Nem é bom pensar que Deus luta contra Satanás, porque alguém pode achar que há algum parâmetro aí de comparação entre ambos. Não há. Deus é Deus, Criador, onipotente, soberano. Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Então, cuidado só para a gente não incorrer neste equívoco, neste erro, né? Mas há uma luta, há uma batalha. Nós somos este campo de batalha. O Espírito Santo luta contra a carne em nosso coração. Vamos andar em espírito ou dar vazão à carne? É disso que se trata. Vamos andar em espírito ou vamos dar vazão às concupiscências da carne? Sabem, nós podemos fazer ambas as coisas. A nós é facultado o domínio dessa decisão. Interessante isso, né? A importância do indivíduo, a responsabilidade do ser humano, do crente. O crente tem a responsabilidade quanto a essa decisão. Permitir que o Espírito Santo domine o coração, e para isto o crente anda no Espírito em detrimento de satisfazer as vontades da carne, ou permitir que as concupiscências da carne dominem sua vida em detrimento do desejo do Espírito Santo, que é glorificar a Cristo Jesus. Por isso somos sim um campo de batalha. E a decisão é nossa, sempre nossa. A decisão cabe a mim e a você. Cabe a cada um de nós. Vamos andar em espírito ou vamos dar vazão à carne? O Espírito Santo é tão gracioso que se digna em nos guiar a Cristo, ainda que naturalmente queiramos o contrário. Sim, porque é da nossa velha natureza pecaminosa, maligna e carnal nos distanciarmos de Cristo. E o Espírito, por sua vez, trabalha livre e soberanamente em nós para nos guiar a Cristo.
Que graça do Espírito, não é verdade? Que maravilha do Espírito. O Espírito Santo pacientemente nos suporta, nos assiste. Isto é algo a ser estudado e louvado sempre. A graça do Espírito Santo em trabalhar no coração do crente, uma vez que este tem natural inclinação para o mal. E o Espírito, com muita paciência, com muito tato, com muito jeito, trabalha em nós. Ainda que naturalmente queiramos o contrário, queiramos nos distanciar de Cristo Jesus. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo não tenha nenhum desejo semelhante aos nossos, porque o único desejo do Espírito Santo é glorificar a Cristo, e isto não tem nada a ver com as concupiscências da carne, com os desejos da velha natureza humana. O Espírito se permite habitar em nós para nos moldar. E um coração rebelde não pode ser moldado à imagem de Cristo. Ainda que o Espírito seja cheio de graça, cheio de paciência, cheio de verdade para trabalhar em nós, um coração rebelde não pode ser moldado à imagem do Filho de Deus. E um coração rebelde é aquele que dá vazão às concupiscências da carne. A luta do Espírito contra a carne tem um objetivo: nossa conformação ao Filho de Deus. Se nós perguntarmos a Deus por que o Espírito Santo trabalha pacientemente em nossos corações, travando uma luta contra a carne, tendo nosso coração como campo de batalha, a resposta é para nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Este é o trabalho do Espírito. Este é o desejo do Espírito. Na prática, o Espírito Santo está a serviço de Cristo Jesus. É para a glória de Cristo. É para que a igreja seja a noiva imaculada, pura, santa do noivo, que é Cristo. Então o Espírito Santo trabalha para Cristo, nos moldando à imagem de Cristo, até que atinjamos a estatura de varão perfeito, o Filho de Deus. Então, andar no Espírito é permitir que Ele, o Espírito Santo, nos molde, nos instrua, nos guie à imagem de Cristo Jesus. O crente não quer satisfazer a carne, mas o faz. O crente quer satisfazer o Espírito, mas não o faz. Que luta, meu Deus! Que conflito! Não queremos satisfazer a carne, mas o fazemos. Queremos satisfazer o Espírito, mas não o fazemos. Que campo de batalha terrível é o nosso coração. Logo, não fazemos o que queremos. E isso não é uma proposição, hein? É um fato. Veja o final do versículo 17. Para que não façais o que quereis. O que queremos, não fazemos. E o que não queremos, fazemos.
É disso que se trata a violenta batalha travada em nossos corações. Como resolver este dilema? Como lidar com este conflito? Sendo guiado pelo Espírito, andando no Espírito, valorizando a operação do Espírito, ouvindo o Espírito, se submetendo ao Espírito, permanentemente, todos os dias, todo instante, a todo momento. Vamos para o nosso último versículo de hoje, o versículo 18 de Gálatas 5. Mas, esse mas aqui, ele é favorável, né? Ele é aquele mas que nos enche de alegria. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Só é guiado quem se deixa ser guiado. O Espírito Santo não vai nos guiar se nós não quisermos. O Espírito Santo não vai operar maravilhas em nós se nós fecharmos a porta do coração. O Espírito Santo não vai solapar as obras da carne se nós dermos vazão às concupiscências da carne. Só é guiado pelo Espírito quem se deixa guiar. Olha a responsabilidade que repousa sobre nós, irmãos. Embora tenhamos uma natureza carnal latente, que sempre quer mostrar suas garras, cabe a nós a decisão. Deus o sabe. Deus sabe que em nós habita a velha natureza carnal, maligna, pecaminosa, que tem garras pavorosas, que tem dentes pontiagudos, que mordem, que causam o mal, que destroem. Esta natureza, ela está em nós, mas ela deve ser contida, e Deus o sabe. Deus sabe que ela está latente, talvez até adormecida, Deus sabe. E o Espírito de Deus quer trabalhar em nós de tal forma que a velha natureza carnal seja a cada dia mais contida, mais solapada, mais suplantada pelo poder do próprio Cristo Jesus. É para isto que o Espírito Santo trabalha. E quem anda no Espírito vive desta forma, sente, experimenta, explicita que Cristo é o Senhor. Sermos guiados pelo Espírito, ou seja, a vontade de Deus governando nossas vidas. Governo? Isso, o governo de Deus. A vontade de Deus governando as nossas vidas. Sabe o que significa isso? De acordo com esta carta e de acordo com toda a palavra de Deus? A verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade consiste em a vontade de Deus governando nossas vidas. E isto se dá pela operação do Espírito Santo, nos guiando a Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Não há espaço para a carne, não há espaço para Satanás, não há espaço para o mal, não há espaço para a cobiça de qualquer natureza, material, poder, sexual. O que há é liberdade. Livres em Cristo, livres para o Espírito da promessa trabalhar em nós, livres para glorificar a Deus. Em suma,
Jesus Cristo como Senhor do nosso coração. Jesus é Senhor de quem é guiado pelo Espírito. Jesus é Senhor de quem vive em função da carne. Jesus é Senhor de quem valoriza as concupiscências da carne em detrimento do fruto do Espírito. Jesus é Senhor de quem é guiado pelo Espírito, de quem anda no Espírito. Desse Jesus é o Senhor. Nem lei, nem rituais, nem carne, nem cobiça devem tutelar nossas vidas, mas o Espírito que nos guia a Cristo, e este que nos leva a Deus. E que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua palavra. Na próxima terça-feira estaremos juntos, se Deus permitir, no Pão das Três comigo, e vamos prosseguir na carta aos Gálatas. Deus nos abençoe. Vamos para o nosso tempo de oração. Vamos agradecer a Deus pela provisão e proteção que temos recebido do Senhor. Deus tem cuidado de nós, amém. Deus tem nos livrado do mal, amém. Deus tem suprido as nossas necessidades, amém. Vamos agradecer a Deus pela recuperação dos enfermos. Graças a Deus, muitos recuperados, muitos curados, muitos sendo devidamente tratados. É recurso, é bênção, é a operação de Deus. Graças a Deus pelas igrejas que têm pregado o Evangelho. Nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, tem o privilégio, o prazer e a honra de pregar o Evangelho todos os dias. De domingo a domingo, temos pregado a palavra, através do Pão das Três e também dos cultos pela plataforma YouTube. Às quartas-feiras e aos domingos no YouTube, nos demais dias no Facebook, aqui no Pão das Três. Todos os dias o Evangelho sendo pregado através desta igreja local. Que honra, irmãos, que prazer. Compartilhe os links do Pão das Três, dos cultos no YouTube. Ajude-nos a espalhar a semente santa, a disseminar o Evangelho da graça. Pregamos o Evangelho, você também prega. Graças a Deus. Graças a Deus pelos pastores e missionários, pelos que têm trabalhado na graça de Deus, pela expansão do seu reino. Pedidos de oração. Há muitas pessoas hospitalizadas. Atenção para os nomes. Wilson, Alessandro, Nanau, Rogério, Aline, Renilde, Alan, Vanessa, Hilda, Marinária, Evangelista, João, Milor, todos estes hospitalizados, alguns em estado grave. Oremos. Oremos pelos demais enfermos. Estes não estão hospitalizados, mas lutam contra doenças. Lutam, alguns há muito tempo, contra enfermidades complexas. Outros aguardando cirurgia. Que Deus tenha misericórdia. Atenção. Tata, Gabriel, Irailda, Jane, Valdomira, Paulo, Eti, Thaís,
Juliana, José, Jusilene, Arlinécio, Eusomar, Luiz, Jônia, Arlindo, Jair, Joelma, seu filho, Mara, Luzenaide, Vitória. Esse pedido da Vitória nos chegou do grupo dos pastores da Sudocap. Vitória é a filha do pastor Jairo da Igreja Batista Central de Santo Amaro. A Vitória está grávida, ela e o seu marido contraíram a Covid-19. Então, pedido de oração aqui do nosso colega, pastor Jairo. E os demais enfermos, não somente em relação à Covid, mas com outras enfermidades, algumas muito graves, inclusive. Famílias enlutadas, sempre nos lembrando, queremos destacar a família do Eduardo Castro, perdeu seu pai, seu Oswaldo, os demais enlutados. Orando sempre pelos profissionais da área da saúde, irmãos e amigos, os enfermeiros, médicos, dentistas, aqueles que trabalham em consultórios, clínicas, laboratórios, postos de saúde e nos hospitais, pessoal da segurança, da assistência social, do atendimento ao público. Que Deus tenha misericórdia e os proteja, e graças a Deus, esse pessoal tem seguido firme com a capacidade que Deus deu a eles. Que Deus abençoe as autoridades de saúde do Brasil, nossas autoridades constituídas. Que Deus abençoe os desempregados e os idosos. Muitos pedidos de oração. Pão das Três é um encontro de alimento espiritual, por isso o seu nome. A palavra é o pão que nos alimenta, mas o Pão das Três também é um culto de oração. É um encontro de intercessão, de gratidão, de louvor e de súplica. Vamos orar juntos, meus irmãos? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque o teu cuidado é presente, é visto, é percebido, é permanente em nossas vidas. O Senhor tem provido, tem protegido, tem curado, tem assistido, tem guardado. Por tua bondade, não por alguma realização da nossa parte. Somos pecadores, é isto que somos, mas é pela tua graça. Portanto, todo louvor, toda glória ao Senhor. Te agradecemos por tão preciosa atenção que dispensas a cada um de nós, embora não a mereçamos. Graças te damos, Deus Pai, Deus que está conosco, Deus que cuida de nós. Louvado seja o teu nome sempre. Te agradecemos pelas igrejas, pastores, missionários, em especial pela Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa igreja local, que dia após dia prega o Evangelho, que dia após dia esparrama a semente santa, e que esta semente tenha lugar em nossos corações, que ela brote, dê fruto, fruto que permaneça e gere colheita farta e exuberante, 30, 60, 100 para um, para a tua glória, Deus Pai, para a expansão do teu reino, para promover a exaltação de Cristo Jesus. Nos lembramos dos hospitalizados nesta hora. Quantos, Senhor, amigos, parentes, familiares, colegas,
irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas, quantos em situação delicada, adversa, em hospitais, sujeitos a todo tipo de complicação. Senhor, só o Senhor é Deus. E sabemos e cremos e te louvamos, porque o Senhor é Deus sobre esta situação também. Queremos, é claro, a cura, a alta hospitalar, o retorno deles ao convívio social, ao convívio do lar, da família. Mas, Senhor, cremos na tua soberania, cremos na tua vontade santa. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a todos os que estão hospitalizados, guardando-os, livrando-os, protegendo-os e curando-os, se esta for a tua vontade. Senhor, nos lembramos dos demais enfermos que lutam, alguns esperando cirurgia, outros algum tratamento específico, outros lidando mesmo com a enfermidade há tanto tempo. Pedimos pelas famílias que estão no entorno deles. Ó Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua mão forte seja sobre todos. Te agradecemos pelo recurso, pela condição que tu tens dado. Te louvamos pela perseverança dos teus, dos que te amam, dos que te adoram, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Isto é tremendo e maravilhoso. Senhor, que a tua bênção seja sobre os anciãos, os idosos de nossa igreja. Que a tua bênção seja sobre os desempregados que estão aí lutando para a recolocação profissional. Tua bênção sobre os profissionais de serviços essenciais, em especial da saúde. Te louvamos porque o Senhor os tem protegido. Te louvamos pela capacidade, pelo dom, pelo talento que eles têm do Senhor. Te louvamos pelo serviço que prestam. Graças te damos, Deus Pai. Proteja-os, proteja seus lares, suas famílias, os seus. Pedimos a tua bênção sobre as autoridades de saúde do Brasil, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Misericórdia, que o Senhor dê sabedoria, capacidade, entendimento, coragem para o enfrentamento desta pandemia. Quanto à pandemia, Senhor, queremos atravessá-la com o Senhor, no Senhor, pelo Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por esta tarde, te louvamos por este tempo precioso em torno da Escritura. É pelo Espírito, é para a glória de Cristo, é para a honra do teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom passarmos este tempo juntos. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amanhã, sábado, Pão das Três, aqui no Facebook. Igreja Batista em Vila das Belezas, às 15 horas. Amanhã, com o pastor Israel. Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma boa tarde.